Sabe por quê? Eu estava conversando com o pastor antes de começar a pregação. Quando um pastor convida um pregador, o pregador tem que ter consciência de que aquele rebanho, Deus deu àquele pastor. Tudo que sair errado daqui, Deus vai cobrar dele. Você trouxe alguém para entregar grama venenosa para o rebanho. Então, eu estava dizendo para o pastor, eu tenho um temor de pastor, que é uma coisa fora do comum, porque eu sei como Deus usou um pastor e os outros pastores para me ajudar, para me construir. Eu vou dizer para vocês, Jesus Cristo deixou 5 ministérios para a sua igreja: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Efésios 4:11. Eu sei que um não é maior do que o outro, mas quando fala pastor, eu dou uma paradinha. Se você olhar Apocalipse 13, diz assim: adorarão a besta todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ei, na fundação do mundo, Deus já tinha um Cordeiro. Então Deus é, antes de tudo, um pastor. Aí você começa a andar nessa linha, o primeiro mártir da terra, o primeiro sangue derramado na terra, porque agradou a Deus, o sangue que clama até hoje, é o sangue de um pastor, é o pastor Abel, pastor. Aí você vai andando mais, e Deus vai chamar Abraão, pastor, Isaac, pastor, Jacó, pastor. Moisés teve que ser pastor primeiro, 40 anos pastoreando rebanho que não era dele no deserto, para aprender como seria ser pastor do rebanho que era de Deus no deserto. O ministério de Moisés foi só no deserto. Depois ele chama Davi, pastor. Vem Jesus, carpinteiro de Nazaré. Nunca se disse apóstolo, nunca se disse profeta, nunca se disse evangelista, mas diz: eu sou pastor. Então, quando eu olho nessa linha, eu tenho um temor por pastores. E se você observar o momento que nós vivemos, o ministério mais raro hoje é o do pastor. Muitos se dizem: mas eu posso me dizer o que eu quiser. Mas ministério, o chamado, está lá dentro. Então, quando eu venho numa igreja, e eu vivo nas igrejas, né, eu dou muita atenção ao pastor. Eu prefiro ficar sob a autoridade do pastor, porque a Bíblia diz: tudo o que passar debaixo da vara do pastor, santo será o Senhor. A vara é a palavra. Então eu disse para ele: pastor, eu nunca venho para o púlpito sem perguntar para o pastor quanto tempo eu tenho, porque eu estou aqui pregando, mas o responsável pela vida de vocês é ele. A necessidade de vocês, quem conhece ele, que o Espírito entrega é para ele.
E ele, como pastor, ele está incumbido das necessidades dos lares hoje. Irmã, hoje, sabe o que é? É que os pais estão aí. Hoje eles têm que ir para casa mais cedo para fazer aquele almoço dos pais. Você vê onde a cabeça dele foi? Na família, na mesa de vocês, na casa das ovelhas. Eu não estava preocupada com isso. Mas ele é o pastor. Pastor já vem de pastor. Então, deixa o pai mandar. Eu já gastei quantos minutos do meu tempo? Aí eu disse para ele: pastor, vou ficar de olho. De vez em quando eu olho, porque eu esqueço do horário. Eu vou embora. Se não botar um freio, eu vou. Eu já disse que um dia eu fiquei na Alemanha, eu preguei 5 horas. No final, meu pé doía. Mas eu fico, porque eu estou fazendo o que eu mais gosto. E aí eu não lembro da mesa de vocês, do almoço, do transporte. Isso aí está errado. Vamos trabalhar. Eu quero convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no capítulo 3 de Gênesis. Gênesis capítulo 3. Vamos começar a leitura no versículo 6, onde está escrito assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se-lhe então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, mas, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntar-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: o que é isto que tu fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Amém. Nós vamos ver aqui, logo no início da narração, a Bíblia diz que Deus botou o homem no Éden. Deus deu a ele a esposa. Deus celebrou o casamento. Vocês lembram daquela cena, não é? Deus põe o homem para dormir. Deus tira a costela, faz a mulher. Deus segura a mulher. Deus acorda o homem e Deus entra com a marcha nupcial dele e traz a noiva e entrega e celebra o casamento. A cena que se repete no final da Bíblia, no último capítulo de Apocalipse. Bem, o homem ficou muito feliz. Vocês viram, Adão incorporou quando viu a mulher. O homem virou outra pessoa. Agora, eu não sei onde é que Adão estava. Ninguém sabe. Deus tinha dito para ele cuidar do jardim e guardar. Guardar é olhar. Vem do latim, guardare. É olhar, tomar conta, ficar de olho. Eu não sei se ele cultivou, mas ele fez como muito homem. Fica ausente. Homem ausente da casa, a mulher conversa até com o diabo. Foi o que aconteceu, está escrito aqui. O diabo tinha uma estratégia.
E a estratégia era ir através da mulher. Viu que mulher não é igual a homem, como muitos querem, e muito menos superior, até o diabo sabe disso. Tanto que ele não foi lá quando Adão estava. Ele esperou a ausência de Adão para falar com a mulher. O diabo viu na mulher algo que as pessoas não estão mais nem vendo hoje. Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem. O homem é o cabeça da mulher. Mulher precisa de cabeça sobre ela. Está escrito e está escrito para nós. O povo lá de fora não vai entender isso, meus irmãos. Porque o homem natural não discerne as coisas espirituais. Mas isso que está escrito aqui, está escrito para nós. Somos nós, os filhos de Deus, que vamos entender e aceitar. Os de lá de fora não podem compreender. Eles vão criticar, vão querer fazer o contrário do jeito que o diabo gosta. Mas nós aqui dentro temos que saber isso. O diabo esperou e foi lá falar com a mulher. A mulher gosta de conversar, olha eu aqui. Mulher gosta de falar. Então, quando o diabo chegou, eu não sei como, ele se travestiu. É o primeiro travesti da história. Ele se travestiu de serpente. Entrou ali, eu acho que ela se requebrava toda. Falou tão lindo com Eva. E Eva olhou e viu uma serpente. Mas Deus sabia que era o diabo. E ela começou uma conversa muito inteligente. Sagacidade. É um tipo de inteligência para o mal. Cuidado com pessoas que você acha, fulano é muito inteligente. Para o mal é sagacidade. Ela buscou, ela armou. E Eva entrou na comunicação. Eva fez um elo da comunicação com ela e pronto, o bote estava pronto. Eva caiu. Olha o que a Bíblia diz. A mulher viu. Como é que viu? Como é que viu? Que a árvore era boa para se comer. Então, quando eu olho para uma árvore, eu sei que é boa para comer? Não. Ela olhou. Entrou, veio o desejo. Vindo o desejo, ela ainda não tinha pecado, mas é do desejo que vem a queda. Ou você diz não na hora do desejo, ou você cai. Cuidado com a hora do desejo, porque o desejo é ali que você tem que batalhar. Não, clama por Deus. Ele diz, clama por mim, eu te responderei. Eu não sou um Deus distante, eu sou um Deus bem próximo de ti. Clame na hora que você estiver com desejo. Quer ver um filme imoral? Não, Senhor, socorro, tu és o meu livramento. Eu quero fazer a tua vontade e não a minha, porque este é o meu desejo. Eva desejou. O próximo passo depois do desejo, a queda. Comeu, ela já tinha caído. Deu ao marido, o marido comeu. O que vocês acham disso? A mulher foi tentada, o homem não foi. Ele pecou de cara limpa. Ele não foi tentado. Ele sabia que não podia comer. Tadinho de Adão. Tadinho da gente, se não é Jesus. Comeu. Pronto. Que momento que eu não queria ter na vida. A Bíblia diz, abriram-se-lhe os olhos. Oh, meu Deus. Antes nunca tivessem sido abertos. E eles viram a primeira coisa, que eles não eram iguais a Deus. Eles estavam nus.
nunca tinham visto a nudez com os olhos que eles viram. E se envergonharam, não gostaram da nudez. Estavam nus, estavam desprotegidos, estavam vulneráveis. Né? Não foi bom. A Bíblia diz que Deus ia pela viração do dia para visitar aquele casal na casa deles. A casa deles era o jardim. E era tão bom quando ele chegava. A intimidade era tão grande. Deus sempre quis ter intimidade com o homem. Ele fez o homem para si. Você vê que toda a criação, ele diz, haja, produz a terra, é com a palavra só. Mas quando estava tudo, a Bíblia diz, e viu Deus que era tudo muito bom. E só porque está muito bom, agora sim Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Que alegria, que momento na história de Deus. Ele se curva, ele toca o barro, ele pega o barro que ele havia criado e ele traz a imagem do que ele tinha no coração ali, ele faz. E depois ele diz, façamos o homem, ele toca com as mãos, ele vai fazer a escultura do homem que ele fez no coração. E depois ele criou o link, a conexão do interior dele para o homem. Olha, botou o homem lá, ele estava tão satisfeito. Ele vinha todos os dias pela viração do dia visitar aquele casal. Que momento glorioso! Uma vez eu estava orando, eu disse, parece que o Senhor chegava lá e dizia assim, Eva, cadê o cafezinho? De tão íntimo que era, de tão bom que era aquele negócio, não é? Aquela coisa boa. Você fez um bolinho de estudante? Em Eva, era um negócio gostoso de ficar. Deus se deleitava, o homem e a mulher se deleitavam só. Que um dia, quando Deus ia embora, a vida daquele casal era uma contínua expectativa pela próxima visita. Eles ficavam desejando outro dia, para que Deus chegasse lá, para que eles se deleitassem, para que eles se abastecessem nessa presença. Um dia Deus chegou lá, não tinha ninguém esperando por ele. E Deus, Adão, ele não chamou Eva, porque aonde tem marido, o marido vem na frente. Deus não chamou Eva. Observe isso. O anjo falou com Maria, ela era prometida para José, assinou o Ketubá. Do dia em que Maria casa com José, nunca mais o anjo falou com Maria, falou com José. Pega o menino e sua mãe leva para o Egito. Pega o menino e sua mãe volta para Israel. Deus vem na ordem que ele criou. Ah, mas a mulher que ganha mais, ela é acima de tudo mulher. Ela nunca vai deixar de ser mulher. Ela pode ser uma Jezabel, ela pode ser uma Raabe, ela pode ser uma Lia, ela pode ser uma Maria, pode ser uma Marta, mas ela é mulher. Deus criou o homem e criou a mulher. Acabou, está feito. E todas as coisas fez Deus perfeitas. Ele faz e está feito.
Deus chamou Adão. Adão, Adão, onde estás? Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Adão, ouvi a tua voz no jardim, mas porque estava nu, tive medo e me escondi. Medo? Medo? Aquele Deus que era todo o deleito deles até ontem, aquele Deus em cuja palavra eles se alegravam e que eles queriam que ficasse ali o tempo todo, agora esse Deus causa medo. Queda. Na hora que o homem pecou, eu sempre pergunto, por que Adão não gritou para Deus? Ai, eu pequei, eu comi, eu desobedeci. Não, segurou. A consciência do que ele tinha feito, não clamou por socorro. Não buscou a ajuda, não buscou a Deus. Que coisa! Medo de Deus. O que ele fez? O que é que tinha ali? Árvores. Então ele procurou se parecer com uma árvore. Está vendo? Ele buscou ser igual ao que tinha ali. Não era pedra, era árvore, era o jardim. Aí ele ficou entre as árvores do jardim, fez uma cinta para ele e para a mulher. Eu não sei que cinta é essa, deve ter sido uma mini saia. E quando eles vêm diante de Deus, vêm os dois igual um bicho folharal. E Deus diz, Adão. Ele não disse para Deus onde ele estava. Por quê? Adão não sabia. Adão não sabia que a atitude dele, o ato dele, o levou tão longe, tão distante, que só a morte do Filho de Deus traria a humanidade de volta. Ele não sabia. Até hoje tem gente que não sabe. E Deus disse, tu comeste por acaso? Deus perguntou para ele. Ele não pediu perdão. Ele não disse, eu comi. Ele disse, foi a mulher que tu me deste. Foi a mulher que tu me deste. Se você comparar essa atitude de Adão agora com a reação dele quando Deus entrou com Eva, quando Deus entrou com a Eva, osso dos meus ossos, carne da minha carne, que se chamará. O homem ficou fora de si de alegria com o que Deus tinha feito. Agora ele diz, foi a mulher que tu me deste, ela é a causa de tudo. Ela me deu, eu comi, eu sou uma vítima, culpa dela, dessa mulher. O Senhor fez uma mulher errada. O Senhor não soube fazer uma mulher que preste. O Senhor fez uma mulher que me levou à situação que eu estou, fiquei nu. Culpa de Deus, culpa de Eva, mas ele era vítima. Pronto. Deus ouviu a charopada dele e perguntou para Eva, o que é isto que tu fizeste? Eva, muito mulher, pecadora, já estava no pecado, olhou para Deus e disse, negócio é esse, a serpente me enganou e eu comi. Ela confessou a Deus que ela recebeu uma visita diferente.
ela recebeu o espírito do engano. Isso é tão tremenda a palavra de Eva, que Jesus Cristo, quando diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará para a igreja o Espírito da verdade. Porque se a primeira noiva, a primeira mulher, ela caiu porque recebeu o espírito do engano, vocês vão receber o espírito da verdade. Não vai haver desculpas para a igreja. Bem, esconderam-se, mas Deus fez perguntas. Porque Deus faz perguntas quando Ele sabe a resposta de tudo. Porque Deus, quando faz pergunta, não é igual a mim. Eu faço pergunta quando eu não sei, mas Deus sabe. Ele pergunta porque Ele quer que você se pergunte. Por exemplo, quando Ele faz a quarta pergunta no Éden: onde está o teu irmão Caim? Onde está o teu irmão? Não, desculpa. Por que estás irado? Por que estás irado? Se Caim tivesse perguntado: é mesmo? Por que eu estou irado, hein? Por que eu estou com tanta ira, tanta raiva do meu irmão? Ele não fez nada contra mim. Por que eu estou sentindo isso? Mas ele não quis. Se ele tivesse feito isso, ele não teria passado para a história da humanidade como o primeiro homicida, um fraticida. Ele não quis saber. Ele não quis saber. Não quis se perguntar. Você precisa se fazer perguntas. É preciso que você pergunte a você: fulana, por que você está assim? Por que você está com tanta ira hoje? Ou por que você está triste? Por que você está se sentindo abatida? É preciso que você fale. A gente vê no Salmo 103 o salmista conversando com a alma dele: minha alma, engrandece o Senhor. Tudo que é em mim engrandece o seu santo nome, bendize a minha alma ao Senhor. Ei, minha alma, não te esqueças de nenhum de seus benefícios, sua ingrata. É Ele, é o Senhor, viu, que perdoa todas as tuas iniquidades, tua pecadora. É Ele que sara todas as tuas enfermidades, sua doente. É Ele que da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. Que farta de bens a tua velhice, de forma que a tua juventude se renova como a águia. Ele vai dando conselhos para a alma dele. Você já conversou com a sua mente, com os seus pensamentos diante de Deus? Você vai descobrir coisas maravilhosas. Deus faz perguntas para nós nos perguntarmos. Bem, agora nós temos uma família separada de Deus. Qual é a primeira evidência de uma família separada de Deus? Eles acham que o corpo deles é fonte de pecado, é fonte de vergonha. Se você, meu irmão, olhar para sua esposa e saber que foi Deus que criou essa mulher, e que tudo o que tem nela tem um objetivo para ela ser a sua esposa, você vai ver que os seios dela não são imorais. Na realidade, são duas mamadeiras que na hora certa vão estar prontos para o seu filho quando nascer, porque os seios dela só vão produzir o leite na hora que o filho sai do ventre, que é quando ele vai preparar. Duas mamadeiras, na temperatura certinha o leite, o alimento balanceado para o seu filho. Então você vai olhar para ela e ver a proposta de Deus. Você vai ver que o ventre dela, lá dentro, tem um berço que é chamado útero.
aonde você é convidado a depositar uma semente e Deus abençoa aquela semente, traz uma vida e começa da sua semente com o corpo da sua mulher a tecer um corpo para o filho que ele vai trazer para você criar para ele. Porque homem não faz filho, ele não sabe fazer nem esse microfone. Como vai fazer um filho? O homem começa a olhar o corpo e esconder, é feio, é imoral. Não. O corpo foi criado antes do pecado e foi Deus que criou. O homem separa de Deus. A primeira separação que vem é entre o casal. O marido acusa a esposa, o marido rejeita a esposa, o marido diz que ela não é suficientemente boa, que ele podia ter tido mulher melhor. Quantas vezes você, meu irmão que está me ouvindo, recebeu uma mensagem assim na sua mente: podia ter casado melhor, esta não pode ser a mulher que Deus tinha para mim. Quantas vezes você já teve? E você, minha irmãzinha que está me ouvindo com essa cara tão santa, quantas vezes você teve dúvida? E quantas vezes você quis desistir? Glória a Deus que você enfrentou e você levou a sério a promessa que você fez. Graças a Deus. Mas o homem no pecado, primeira separação entre ele, houve a separação no lar. Daí, separação com Deus, separação com a esposa, aí vem a separação entre homens. 2 filhos. O mais velho assassina o menor. Separação entre irmãos. Derramamento de sangue. O mesmo espírito do engano que causa essa separação, ele introduz na humanidade o espírito do derramamento de sangue, do assassinato. Isso é um espírito que está na humanidade, que foi trazido logo por Satanás, porque ele é o assassino. Ele é o pai disso. E quantas vezes nós temos esquecido disso? Que toda essa separação é oriunda do pecado. Todos nós herdamos, porque Deus diz, entre tantas coisas que Deus diz ali, Ele diz: Adão, por tua causa, viu, querido? Não foi pela causa de Eva. Por tua causa, Adão, amaldiçoada é toda a terra. A maldição veio para tudo que era do homem. Deus tinha dado a terra ao homem. A Bíblia diz no Salmo 115, versículo 16: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Tudo ficou sob maldição. Todos os animais, todos os vegetais, todos os minerais, todo o ser humano. Por causa do pecado. Por causa do pecado. Um dia, eu estava num lugar onde havia um homem muito sabido, mas não conhecia Deus. Aquele homem que sabe tudo, como os amigos de Jó. Falam de Deus, mas não conhecem Deus. Porque aqueles amigos de Jó, que Deus me livre deles, falavam muito de Deus, mas quem conhecia Deus ali era Jó. Olha, esse homem vociferava, porque ele tinha raiva de crente. Todos somos filhos de Deus, porque Deus criou todas as criaturas. E ele falava e falava e falava e falava. E eu estava quieto.
Eu vou discutir um assunto da minha família com um estranho? A minha família são vocês. É o reino de Deus, são meus irmãos. Ele não ia entender. E ele estava tão brabo. E eu não queria passar por um escândalo ali. Aí, lá no meu coração, eu disse: Senhor, abre uma porta. Abre um momento. Para que esse homem não saia daqui do jeito que entrou. Para que essas pessoas não saiam com essa mensagem. Portanto, todos são filhos de Deus. Tem esse negócio que só crente é filho de Deus. E ele disse: a senhora não acha? Eu disse: não. Porque eu não perco tempo e eu sou grossa. Esse é o meu problema. Eu sou grossa. Eu já avisei tantas vezes para a Ângela. A Ângela é toda delicada. Eu disse: minha filha, eu sou um tronco de aroeira envernizado. Eu tenho um verniz. Eu disse para ele: eu posso lhe explicar isso. Deus criou todos os seres. Eu tenho certeza que Ele criou a minhoca. Ele criou o corvo. Ele criou o macaco. Ele criou você e a mim. Ele criou tudo. Então, eu disse, Ele é o Pai da criação. Pela criação, Ele é o Pai, Ele é o princípio, Ele é o gerador de toda a vida. Foi Ele que gerou. Mas esta criação toda caiu na maldição do pecado. Ficou toda amaldiçoada. Então Deus vem chamar filhos da redenção. Esses mesmos que estão malditos, eles podem ser filtrados em Jesus Cristo, se tornando filhos da redenção. Portanto, todos são criação de Deus. São filhos da criação, que está sob maldição. Mas filhos de Deus só pela redenção. Nós somos filhos de Deus, cremos na palavra que está escrita, quando Jesus Cristo diz em João 14, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Uma coisa é ir a Deus. Todo muçulmano vai ter que ir diante do trono branco. Vai a Deus. Todo hindu vai a Deus. O diabo vai. Todo feiticeiro vai. Agora, a Deus como Pai, só através de um caminho, e esse caminho é Jesus. Tem tanta coisa difícil. Eu disse: isso é muito fácil. Isso é muito, para mim, isso é muito fácil. Aliás, desculpa, para nós. Portanto, do momento que você entra em Jesus Cristo, esta expressão em Cristo, no Senhor, nele, está escrito 174 vezes no Novo Testamento. Eu já fiz esse estudo. Em Cristo, em Cristo, em Cristo. Como é enriquecedor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem um câncer que se espalhou e tem sido abraçado até por algumas igrejas que estão pregando sobre maldição hereditária. Existe maldição hereditária? Existe sim. Porque já foi herdada de Adão. A maldição vem de lá. O pecado, a doença, a morte. Mas observe o seguinte: o próprio Deus, Ele diz um lugar só, que eu não vou pregar hoje sobre isso, é para casais, para família. Ele diz em Ezequiel, no capítulo 18,
Deus diz, está escrito. A partir do versículo 19 ele diz: mas dizeis, por que não leva o filho a iniquidade do pai? Porque o filho não herda o pecado do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. Por isso ele não herda a maldição do pai dele. Versículo 20 diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. Então Deus explica nesse texto sobre a pessoa diz assim: eu faço isso, porque já na minha família está essa linha. A minha família tem uma ligação com isso, não é? Então, uma moça ligou uma vez para mim, que ela queria um encontro comigo para eu orar para ela por quebra de maldição. Eu disse: como, minha filha? Eu posso, mas você não é da igreja? Eu sou, irmã. Eu conheço seu pastor, é um homem de Deus. Você já entregou sua vida a Jesus Cristo? Já. Eu disse: então, minha filha, nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Você entrou, mas irmã, eu ouvi, não se prega sobre bênçãos. No dia em que você se rendeu a Jesus, atravessou o rio, você é filho de Deus, nenhuma condenação, nenhuma maldição, você agora é filho de Deus. Agora, a moça me diz: minha avó se apaixonou pelo patrão dela, trabalhava numa fábrica, e ela engravidou dele. Ele era casado, ele nunca nem registrou os filhos. Minha mãe virou amante do patrão. Está vendo? Que passou da minha avó para minha mãe. Eu disse: me dá o telefone da mulher do seu patrão, que eu vou contar para ela que você já está de olho no marido dela. Você está vendo? Vou dizer uma coisa para vocês. Meu pai era crente, negro. Minha mãe era branca, era católica. O meu pai tinha a melhor esposa que um homem pode ter aqui na terra. Minha madrasta querida, uma negrazinha de 1,5 m. Meu pai tinha 1,97 m. Lindo, lindo, lindo. E o pai da gente é sempre o mais lindo. Lindo, 1,97 m, 105 quilos. Uma voz linda, uma maravilha. Ela tinha 1,5 m. Ela era caribenha. Ela era numa ilha no Caribe lá, Barbados. O meu pai era da Guiana Inglesa. Enorme. Esta mulher foi o maior exemplo de espírito cristão que eu vi. Minha madrasta, Adélia, o nome dela. 4 filhos homens dela com meu pai, 2 mulheres. Precisava mais? Não. O meu pai, o santo, crente, maravilhoso, paquerou a irmã do padre, branca, dos olhos esverdeados. Os 2 tiveram tempo de paquerar, de olhar, de desejar e de cair. E no momento que eles caíram, Deus estava olhando, porque Deus vê todas as coisas, e pensou: Martin,
Eu não queria que você fizesse isso. Isso é pecado, você está sabendo. Mas já que você está fazendo de meia, vou trazer você nessa confusão. Bom. E me botou nessa confusão. Mas Deus é supimpa. Ele cuida. Mamãe teve 5 filhos. 3 homens diferentes, que eu saiba. 5 filhos de 3 homens diferentes. Se teve algum outro homem, eu não sei. Só casou com o último. O que vocês acham que ela era? Eu, filha dessa mulher e deste adúltero, namorei, noivei, casei com um único namorado. Nunca tive outro homem. Casei virgem e depois de viúva nunca tive outro homem. Cadê a maldição hereditária? Que era dos 2 lados, pai e mãe. Nenhum dos 2 era flor que se gerasse na área sexual. O que é isso? Eu sou responsável pelo meu pecado. O meu pai pelo dele, a mamãe pelo dela. Os 2 já morreram. E eu espero que estejam no lugar de que Deus recebeu. Não tem isso. Nós procuramos cobrir o nosso pecado com a culpa dos outros. Não. Quando eu chego diante de Deus, digo: Senhor, eu tive tempo para pensar. Eu desejei. Eu pensei. Eu caí. Eu sabia que não devia fazer, mas eu fiz. Se o meu tio tocou no meu corpo, se minha mãe fez, se meu avô fez, isso é o pecado deles. Eu respondo pelo meu. Então, quando eu vou diante de Deus, eu vou para confessar o meu pecado. O meu pecado. Entrou na igreja um espírito de vítima. Precisa orar por mim, que eu sofri abuso quando eu fui pequena. E aí, já viu, né? Quando vem os hormônios não são convertidos. Aí eu comecei a fornicar. Por quê? Porque eu sofri abuso quando eu fui pequeno. Que é isso? Você precisa se arrepender do seu pecado, não é do pecado dos outros. Então, nós precisamos dar atenção a isso, porque isso pode estar trazendo dificuldade na nossa vida, meus irmãos. Deixa eu lhe dizer. Quantas vezes você não pensou uma coisa? Você não pensou na lei da pureza. Quando Jesus Cristo vem, Ele vem num reino espiritual. Ele diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Deus é espírito. O seu reino é um reino espiritual. Toda a maldição que veio para a terra, ela veio para a descendência de Adão. Eu tenho direito de ficar doente, porque o pecado é original. Trouxe a doença, trouxe o envelhecimento, trouxe a morte. Então, muitas doenças, nós sabemos, são trazidas por Satanás. Mas a grande maioria delas são simplesmente consequência do pecado. O pecado traz o desgaste. O uso traz o desgaste. Então eu posso ficar doente, que Deus me defenda. Mas isso é herança do corpo. Existem as doenças genéticas. Deus também pode curar? Pode. Mas quantas vezes você, durante o namoro e o noivado, se comportou como ímpio? Fornicou,
praticou imoralidade sexual. Imoralidade sexual. E você ficou agitado, então você já quis casar, casou. Agora eu estou feliz, pode tudo. Sabe quando Deus fez o corpo da mulher? Deus não é bobo. Lá dentro do canal vaginal, que é a porta de entrada para o ventre, Deus colocou uma membrana que se chama ímen. Aquela membrana fica ali. Sabe quando você vai inaugurar um shopping, que você bota uma fita e que na hora de ser inaugurada, ou você corta com a tesoura, ou você desfaz o lado. Está inaugurado, está aberto, pode entrar, está livre. Pois é, Deus colocou essa membrana no corpo da mulher. No dia em que ela casa, o esposo vai ali e ele rompe, e ele inaugura aquele corpo, aquela relação. Ele inaugura, ele rompe. Só que tem uma coisa linda, é que quando ele rompe essa entrada, o sangue dela banha aquela parte do corpo dele. O sangue dela se derrama. Ali está estabelecida uma aliança de sangue. Uma aliança de sangue. A Bíblia diz: uma aliança, ainda que meramente formada entre homens, uma vez ratificada, não pode ser desfeita, e nem a ela se acrescenta coisa alguma. Aquela mulher está em aliança com ele, e ele com ela. Quantas vezes, porque nós estamos neste mundo que incita a imoralidade, achamos que pode perder a virgindade. Virgindade já recebeu o nome de tabu. Que é que Deus botou um tabu no meu corpo, no corpo da mãe de quem disse isso. Deus não botou um tabu no seu corpo. Ele colocou ali o que Ele quer. Aí você perdeu a virgindade, você fornicou, mas agora eu vou casar. Eu sou um crente, eu tenho que casar. Vai lá, casa, o pastor faz com uma alegria, porque pastor gosta de casar ovelha, porque multiplica o rebanho. Não é só por isso, mas é um prazer. A família tem prazer. Eu me lembro como eu fiquei feliz de entrar na igreja levando meu filho. O povo diz que eu tive uma entrada triunfal. Eu fiz uma festa para o casamento dele. Eu emagreci 22 quilos para poder entrar numa roupa alugada. Eu estava de salto dessa altura. O meu cabelo, vocês precisam ver. Mas eu entrei dizendo: é a última vez que eu ponho salto alto. Eu não aguentava mais, eu estava cansada. Bem, uma beleza. Casa. O casalzinho sai dali, vamos para Cancún. Vamos para onde for, que é festa. Agora pode tudo, porque nós somos casados. Tem uma palavra na Bíblia que diz assim, que Jesus mandou, Lucas 24, viu? Que se pregasse arrependimento para o cancelamento do pecado. Quem diz que casamento anula o pecado da imoralidade sexual cometida no noivado e no namoro? Não. Casamento não anula pecado. O que anula pecado é arrependimento. Deus não muda, meus irmãos. Deus se move. Mas Ele não muda.
tem que haver arrependimento. Mas, irmã, como é que eu faço? Preocupa não, que Jesus já fez, está pronto. É você chegar, busca aquele tempo, senta lá na beirada da sua cama, desliga esse mafioso desse celular, fecha a porta, não atendo ninguém, e diz: Senhor, eu chego diante de Ti, por causa da lei da pureza, Tua lei que eu quebrei. Eu fiz isso e isso e isso quando eu estava solteira. Eu fiz isso, aquilo, e eu fiz porque eu gostei. Eu decidi, não foi por acaso. Eu te afrontei, eu pequei. Mas eu quero, nesse momento, te dizer o quanto eu tenho nojo de ter feito isso. Eu não quero carregar comigo essa consciência do tanto que eu te maltratei naquela hora. Me perdoa, eu me arrependo diante de Ti. Para contigo usarei de misericórdia, e dos teus pecados jamais me lembrarei. Mas você precisa chegar diante de Deus e confessar que você se arrepende da imoralidade cometida antes, porque o seu casamento não anulou o pecado. O pecado continua clamando, e pecado é porta aberta que dá autoridade ao espírito que impera nesse mundo. Quantas vezes isso tem trazido muita luta para dentro da sua família. Você não vai perder a salvação, mas você vai lutar muito mais, porque castas de espírito de imoralidade sexual vão cercear por causa da autoridade que ele tem. O diabo tem autoridade sobre o pecado, porque ele é o criador do pecado, da morte. Então, se você, meu irmão, que está me ouvindo agora, ainda está nessa situação, tire um tempo urgente, vá diante de Deus, lembre de tudo, traga tudo, mas não diga que foi culpa do seu pai, da sua mãe, do seu tio, da sua avó. Diga: eu fiz. Tanto você sabe que era pecado, que você fez escondido, para ninguém ver. Eu não estou acusando ninguém, eu estou lhe aconselhando a fazer o que eu já fiz. Porque todos nós, meus irmãos, somos pecadores, mas nós estamos redimidos pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Um dia, quantos? 5. Tem um congresso que eu vou todos os anos, às vezes 2 vezes por ano, que as pessoas me chamam para ir para pregar nos lugares. Eu já fui 22 vezes a Israel fazendo isso, vou agora em novembro de novo. Mas eu venho de uma igreja muito tradicional, e lá só quem batiza é pastor. Então eu sempre soube na vida que eu não ia batizar ninguém, porque eu não sou pastora. E quando foi no dia que ia ter o batismo no Jordão, eu pedi para a minha nora, estava comigo, me dá um dinheirinho aí, que enquanto vocês estão aí batizando, eu vou sentar. Eu estava feliz da vida, eu vou sentar, tomo um grande copo de suco de romã. O suco de romã estava lá olhando para mim: me beba, olha como eu estou fresquinho e tudo mais. Eu disse: vou sentar. Quando eu já estou indo, sai de lá a pastora e disse para mim: escuta, você não está pronta, você não está vestida para... Eu disse: mas eu estou vestida para entrar no Jordão. Eu disse: eu não vou entrar,
você não vai me ajudar a batizar o povo? Eu disse: eu não posso batizar, eu não sou pastora. Ela botou a mão assim, ela é pequenininha, tem idade para ser minha filha, mas é pastora. Quem disse que é só pastor que batiza? A minha cabeça, pecadora, foi passando todos os versículos, para eu pegar um assim e entregar para ela. Não achei nenhum. Mas eu encontrei um, que Jesus disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Eu calei a boca, olhei para a pastora, fiquei braba, olhei para o suco de romã, frustração. Ela me levou lá, pegou uma mortalha, que aquilo é uma mortalha, né? E botou, e eu entrei. Senhor, o que é que eu vou fazer dentro do Jordão? Não sei batizar, gente. Eu não sei batizar. Eu nunca batizei, pior do que isso. Eu aprendi a não perder a oportunidade. Quando o pastor ia batizar, eu ia fazer outra coisa. Eu nunca vou ser pastora, nunca vou batizar. Olhe bem, Deus, eu não tenho uma palavra para dizer. Deus, Ele não perde tempo. Eu entreguei todos os minutos da minha vida a Deus. Acha que Ele vai querer perder um? Não, meus dias estão contados. E eu: Senhor, o que é que eu vou fazer? Como eu vou batizar o povo? Eu não sei como é que faz, não sei o que é que diz. Não sei. O Senhor me trouxe aqui para passar vergonha? O Senhor não me deixe passar vergonha, eu estou muito velha para isso. Não faça isso comigo, me diga como é que se faz, me ensine. Aí veio no meu coração, de pecadora, a imitação, o único jeito. Eu vou primeiro ver como é que ela faz, e o que ela diz eu repito. Aí entrei lá naquele rio, fiquei, as filas, 90 mulheres, tudo chorando. O povo chora quando entra no Jordão. A única que não se emocionou fui eu, que eu estava aflita. Nisso, ela ficou com pena de mim. Ela disse: Dimé, eu vou lhe dar esse aqui, esse irmão, que ele vai lhe ajudar. Ele lhe segura enquanto você segura a mulher para botar dentro d'água. Eu pensei: tem que botar dentro d'água. Primeira lição. Porque senão você vai junto com ela. E a gente não pode deixar, numa discussão de mulheres, pegar um homem para segurar a mulher, porque pode ser que o marido dela não goste. Então tem que pensar nisso tudo. Eu pensei: tem que botar a mulher dentro d'água. Mãe de Mé estava pregando em Maryland. Eu entreguei minha vida a Jesus. Naquele dia eu lhe fiz um pedido, que eu queria ser batizada por ela no Jordão. Eu disse: a culpa é dela. Fiquei braba com a mulher. Eu pensei: a culpa é dela. E ela chorava. E agora ela está aqui. E o Senhor, 17 anos depois, o Senhor atende o meu pedido, o pedido da sua serva. E eu disse: como que eu vou batizar essa mulher? Ela não sabia o que estava dizendo. Eu não sou uma pessoa de ter visões, de ouvir vozes, mas eu tive a visão. Eu vi, Dimé, vi. Não me pergunte como é, que eu não sei explicar direito. Eu vi que era uma cruz, mas não era uma cruz como essas cruzes que nós fazemos. Era uma cruz assim, com os braços mais para cima. Não era assim, era assim. Um homem, daqui, debaixo do umbigo para cima, eu só via a barba. Eu via a barba. Ele não era gordo, ele era atlético, pendurado naquela cruz, porque as mãos estavam presas. E quando ele estava pendurado, o estômago dele foi todo para dentro e a caixa torácica aparente. Tinha aqui do lado dele um buraco, saía sangue e água. Eu vi
eu vi aquela mulher ser sugada de dentro do rio, aquela mulher entrar por aqui. Meus irmãos, eu não desejo essa visão para ninguém. Que coisa horrível. Aquilo nele deformou tudo. A mulher foi passando aqui e inchou o peito dele. E eu vi a mulher andando, sendo sugada pelas nuvens. Eu fiquei ali. Eu não caí no rio, porque Deus é bom. Porque aquilo era para eu cair mortinha. Eu fiquei apavorada, eu tremia tudo quando eu ouvi a voz. Batizar é entrar em mim, morto pecador, ser filtrado em mim e sair filho de Deus. Eu chamei a primeira. Você sabe o que é batizar? Não. É entrar no corpo de Jesus Cristo, mortinho pecador, e sair, ser filtrado nele. Deixa a sujeira toda, o pó que não presta, sai filho de Deus. Vai. Você sabe o que é? Batizei todo mundo. Depois, eu estava numa alegria tão grande, eu queria mais. Não tinha mais ninguém, né? Aí tinha um povo dos Estados Unidos que estava lá sem pastor, queria ser batizado. Eu comigo mesmo. Tinha uma turma do Peru, eu não falo espanhol, a outra pastora batizou. O que eu quero dizer para vocês é isso. Como família, herdamos de lá, herdamos do princípio, a separação que o pecado causou entre o homem e Deus. Produziu a separação entre o marido e a esposa, que vai depois produzir a separação entre irmãos. Mas hoje, nós somos filhos de Deus. Vamos ser tentados como família. A tentação vai estar sempre presente. Mas nós precisamos estar com os olhos abertos. Hoje à noite vamos falar melhor sobre esse final de tempos da família. E nós precisamos estar prontos para ir limpando, para ir operando dentro da família. Cuidado com o pecado. Cuidado com o que entra na sua casa. Cuidado com o que afeta as vistas de vocês. Se existe pecado, chega, vai direto e entrega. Sabe, você pode dizer, pastor, só 2 minutos. Você pode dizer assim, mas irmã, quando eu me converti, eu me arrependi. Lógico, você se arrependeu dos seus pecados, você foi feito filho de Deus, seu nome está no livro da vida, você tem o Espírito Santo, mas o que é que Joãozinho diz para nós? Filhinhos, não pequeis. Ele estava falando para a igreja, para pessoas que já se arrependeram, que são filhos de Deus. Ele diz, mas se pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Por quê? Porque o pecado pode acontecer. O pecado não é uma prática da nossa vida, mas é um acidente. Em João 13, eu termino aqui, Jesus Cristo fala disso. João no capítulo 13, Jesus estava na mesa quando ele teve um insight. A Bíblia diz, sabendo Jesus que todas as coisas Deus botou em suas mãos, eu sou o Senhor dos céus e da terra, e sabendo que Ele veio de Deus, eu conheço a minha origem, e sabendo que Ele voltava para Deus, eu conheço o meu destino. Levantou da mesa, tirou a capa de cima, pegou uma toalha, botou no ombro, uma bacia e foi lavar os pés dos apóstolos. Olhe, se você está com a Bíblia aberta, eu já vou acabar, meu filho, tá? Oi, eu já vou acabar, só 2 minutos para eu terminar, tá? É porque eu
me confundo. Olha em João 13, no versículo 8, Jesus Cristo vai para lavar os pés de Pedro. Pedrão olhou para Jesus e disse: o quê? Nunca, olha a palavra, nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus, daqui de baixo, que ele ia lavar, dentro na cara de Pedro: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Olha, Jesus diz: Pedro, pediu o Senhor, não somente os pés, mas também as mãos, a cabeça, quer dizer, já queria um banho. Jesus diz: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto mais está tudo limpo. O que é que aconteceu? Você tomou seu banho para vir para a igreja. Enquanto você está lá fazendo seus aparatos na frente do espelho, você olha e vê para o jardim que seu cachorrinho saiu correndo. Alguém, pode ter sido marido ou filhos, deixou o portão aberto. Você sai do banheiro, nem pensa, corre, vai pegar seu bichinho, traz para casa, fecha a porta e sujei o pé. Vai tomar o banho todo, vai lavar só os pés. É isso que Jesus está dizendo. Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto mais está tudo limpo. Você, no dia que se rendeu a Jesus Cristo, você foi lavado, você foi justificado, você está limpo. Mas de vez em quando pode acontecer que você suje os pés, que você pegue. O que é que você tem que fazer? Você tem que ir a Jesus para Ele lhe lavar. Para Ele lhe lavar. Porque Ele diz: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Vocês têm uma festa linda hoje, em que vocês celebram o Pai. Diante do Pai, procurem ver se tem alguma coisa para Jesus lavar. Ele comprou, Ele pagou o seu preço. Para os outros você pode não valer nada, mas para Ele você vale a vida toda. Se fosse preciso, Ele faria tudo de novo só por causa de você. Tenha esse momento. Coloque o Pai em primeiro lugar. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós. Tenha misericórdia de todos nós. Amém. Eu fico pensando, meus irmãos, como nós temos um problema sério de voltar ao Gênesis, que é a base de tudo. A maior parte dos questionamentos que eu tenho ouvido não é da boca de incrédulos, não, é de cristãos. Tem a ver com essa nossa incapacidade de voltar lá atrás, lá no Éden, lá no início de tudo, porque no início de tudo, o Senhor revela a identidade de cada um de nós, o propósito de cada um de nós e a missão de cada um de nós. Está lá atrás. Ah, mas a Bíblia é antiquada, a Bíblia já passou, a Bíblia foi escrita por homens do passado. Pede que a equipe de adoração pode entrar, por favor. Já veio, é lá de trás. Então nós vivemos novos tempos, a igreja tem que se adequar, a Bíblia tem que ser atualizada, e essas conversas vão surgindo, e torcendo a nossa cabeça para realidades tão sérias. E é impressionante pensar que Jesus Cristo veio a este mundo e Ele nos sugou para dentro dele, nos dando a vida eterna.
E o mesmo Senhor que fez isso, nos ordena a lavar os nossos pés, assumir a culpa de onde erramos. Sabe qual é o nosso problema dentro de casa? Para quem é casado, para quem não é casado, o nosso problema é que o tempo todo a gente acha que o problema da nossa casa não é a gente. É verdade ou não é? Quem é o problema? É o marido. Quem é o problema? É a esposa. Quem é o problema? É o filho do meio. Quem é filho do meio aqui? É o caçula. Todo caçula é problemático. E a gente vai achando que a culpa é dos outros, a culpa é dos outros, a culpa é dos outros. E poucas vezes a gente fala, não é. Não é a mulher que tu me deste, não é a serpente que enganou. Sou eu, Senhor. Sou eu. E a mensagem de hoje nos convida a lembrar disso. Nós não somos mais escravos do medo. Nós somos o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Eu queria desafiar você a sair desse lugar com essa responsabilidade em mente. A irmã Edmé ainda vai falar hoje à noite. Deus ainda vai usar a vida dela. Ela ainda vai encerrar essa mensagem. E se você não estiver aqui presencialmente, lá de sua casa. E aqui uma dica importante. Não diga assim, vai ficar gravado lá, depois eu vejo. Você não vai ver. Você não vai ver depois. Qual é o horário do culto da noite? 18h30. Não deixa para amanhã não, que você não vai ver. Deixa Deus falar ao seu coração. O Senhor ainda quer completar algo dentro de nós. E Ele nos separou nesses dias exatamente para isso. E tudo que está acontecendo aqui é uma forma como Deus está agindo para chamar a atenção de cada um de nós e para nos levar à presença dEle. Então vamos ficar de pé e vamos encerrar cantando assim. Eu não sou mais escravo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Com a melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou
fomos comprados e lavados pelo sangue de Jesus. No final desse culto, nós vamos orar agora, os pastores vão estar aqui à frente. Se você está aqui e você não tem certeza de ser um filho de Deus, hoje Jesus vai te dar essa certeza no coração. E você vai sair do seu lugar. Cadê os nossos pastores? Eles vão estar aqui e nós vamos orar por você. Vamos colocar a mão sobre sua cabeça. Se você estiver em casa, nós vamos deixar um telefone de contato para que você possa estar conosco e possa clamar ao Senhor juntamente conosco, entregando sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Vamos orar, queridos. Bendito seja, Senhor, o teu nome, por tudo que ouvimos nesta manhã. Louvado seja o Senhor, porque quando nós olhamos para a origem de todas as coisas, o que encontramos não é um Deus tirano, um Deus violento, um Deus cheio de ira no coração, mas um Deus que nos ama profundamente e que, apesar dos nossos pecados, apesar de toda a nossa humanidade, apesar da nossa incapacidade de ir ao Senhor por nós mesmos, o Senhor desceu do céu, da sua glória, se manifestou no meio de nós, viveu entre nós e, achado na figura humana, foi obediente até a morte e morte de cruz para nos resgatar. Mas a tua palavra diz que o Senhor exaltou Jesus Cristo acima de todas as coisas, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso nós te bendizemos, Senhor, por esta grande verdade que alcançou o nosso coração, e pedimos ao Senhor que nós sejamos humildes diante do Senhor, que nós nos permitamos ser lavados pela tua verdade, pela tua palavra. Abençoa o teu povo que aqui está, Senhor. Leva-nos para os nossos lares, e aqueles que aqui estão incomodados pela verdade do Senhor, que tenham coragem de dar um passo à frente, que não haja nenhum impedimento, mas possam vir à presença do Senhor, sendo transformados pela tua verdade. Que o teu nome seja exaltado na vida de cada um de nós. Leva-nos debaixo da tua graça, da tua bênção e da tua paz, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe. Vamos em paz, queridos.